E se eu te disser que a fé, no conceito hebraico, ela vai além daquela fé que nós costumamos ouvir? Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir o que significa fé no conceito hebraico. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que significa fé no conceito hebraico. Bom, a fé é um assunto extraordinário. Falar sobre fé é algo tremendo. Mas será que todos de fato sabem o que significa a fé no conceito hebraico? Bom, então nesse vídeo vamos aqui destrinchar o verdadeiro significado de fé no conceito hebraico. E se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, mas ainda não é um inscrito no canal, então eu quero desde já te pedir, se inscreva no canal e assista esse vídeo até o final e você vai se surpreender com o conceito de fé no contexto hebraico. Vamos então ao que significa fé no contexto hebraico? Mas antes de falar sobre o significado da palavra fé no contexto hebraico, eu vou aqui falar um pouquinho sobre a raiz da palavra fé no hebraico. A raiz da palavra fé, a palavra fé, ela é derivada de uma palavra hebraica, que é a palavra aman, aman. E a palavra aman está escrito aí em laranja, em hebraico, lembrando. Se você ainda não consegue ler esse texto aí em hebraico, se você não consegue ler, clica no primeiro link aqui da descrição, onde nós oferecemos aqui um curso de alfabetização ao hebraico bíblico. Então, se você não consegue ler, acesse aí esse link, faça o curso e essas letras deixarão de ser um mistério na sua vida. Mas o que significa, então, a raiz da palavra fé em hebraico? Que é a palavra aman, aman. Aman significa edificar, significa sustentar, significa alimentar, como um dos pais ou uma ama ser firme, ser fiel, permanente, verdadeiro, seguro. Então a raiz da palavra fé no hebraico, que é aman, significa isso, significa ser uma coluna, ser algo que sustenta, ser algo que edifica, ser algo que alimenta. E olha só o que eu coloquei aqui. A raiz aman, ela passa a ideia de um dos pais alimentando o seu filho. É isso mesmo. A fé é aquilo que nos nutre, a fé é aquilo que nos alimenta. A fé, ela tem o sentido de alimentação, ela tem o sentido de um pai alimentando o seu filho. Então nós que temos fé, que possuímos fé, e você vai descobrir o verdadeiro significado de fé no conceito hebraico e como nós adquirimos essa fé no conceito hebraico, né, que é capaz de nutrir aqueles que buscam por essa fé. Mas vamos falar um pouquinho mais aqui sobre esse conceito da raiz, que é a palavra aman. Dessa mesma palavra fé, que tem como raiz a palavra aman, surge também a palavra amém, amém, que muitas vezes a palavra amém, ela é traduzida, né? Vão dizer que ela significa simplesmente assim seja. Mas eu tenho um outro vídeo aqui no canal
trazendo aqui um estudo sobre a palavra amém, sobre o seu significado. Eu vou deixar num card aqui em cima, então você pode clicar nesse card aí, logo depois que assistir esse vídeo, né? Clica aqui no card, ou então pesquisa aí no YouTube, Aleph Tav, amém, e você vai descobrir esse estudo maravilhoso que é essa palavra tremenda, amém. Mas vamos aqui voltar para a palavra fé. A palavra fé, a fé no contexto hebraico, ela deve ser racional. Exatamente. A fé deve ser racional. Por que eu coloquei isso aqui? Porque existem hoje muitas pessoas que vão dizer que a fé é algo irracional, que a fé é algo que a mente humana não é capaz de alcançar. Esse é um conceito errado da palavra fé. A palavra fé é algo racional, é algo que precisa estar na nossa mente. A palavra fé não é algo irracional, não é algo do acaso, mas é algo racional. Sabe por quê? Porque nós conquistamos a nossa fé através de uma coisa maravilhosa e que já está escrito na própria palavra de Deus. Vamos ver como nós conseguimos a fé? A fé, Paulo disse que ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nos prova que a fé, ela é racional. Só que quando o texto aqui, quando Paulo está falando aqui que a fé, ela vem pelo ouvir, a palavra ouvir aqui, ela tem uma conotação de cumprir. Ela tem uma conotação de colocar em prática. A fé não é somente crer, não é somente acreditar, mas é ser fiel, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra do Eterno. Então era isso que o apóstolo Paulo estava trazendo aos romanos, é que a fé, ela vem pelo ouvir, ela vem pelo acreditar, ela vem pelo praticar a palavra do Eterno. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Mas vamos continuar aqui falando um pouco sobre a fé, porque ainda tem muita coisa aqui para nós passarmos, para nós falarmos sobre esse conceito tão tremendo que é a fé dentro do mundo hebraico. A palavra fé, né, nós temos aí uma palavra que é a palavra emun, que é um substantivo masculino que significa confiança, fidelidade. Emun também deriva da mesma raiz da palavra Aman, que eu já falei aqui. Então, emun deriva da raiz Aman. E o que significa emun? Emun significa confiança, fidelidade. Agora, algo que talvez você não saiba é que o feminino, eu coloquei aqui que emun é um substantivo masculino. E sabe qual é o feminino da palavra hebraica emun? O feminino da palavra hebraica emun é a palavra emuná. Olha aí, emuná. Olha como se escreve aí em hebraico a palavra emuná. Então, emuná é a forma feminina de emun. Lembrando que no hebraico existe essa diferenciação entre masculino e feminino. Por exemplo, em português nós falamos estudante, né? Tanto para masculino quanto para feminino. Isso não existe no mundo hebraico. Se existe um estudante, existe uma palavra para um estudante masculino e uma palavra para um estudante feminino. Existe o student, que é um estudante masculino, e um studentite, que é uma estudante feminina. E a palavra feminina de emun é emuná e significa firmeza, fidelidade, estabilidade. Começa a entender, será que você começa agora a compreender um pouco mais o que é a fé?
Porque hoje nós falamos muito que a fé é quando nós acreditamos no impossível. Será que é isso mesmo? Será que a fé, muitos vão dizer, o que é fé? Fé é acreditar em Deus. Será? Fé, no conceito judaico, tem um sentido de firmeza. Sé, no conceito hebraico, tem o sentido de fidelidade. Fé, no conceito hebraico, tem o conceito de estabilidade. Vamos aqui mais um pouquinho sobre a fé. Eu trouxe aqui 2 versículos bíblicos onde existe essa palavra emuná e com a sua tradução. Está lá em Salmos, capítulo 96 e versículo 13. Está escrito assim: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A palavra aqui, a expressão sua verdade no hebraico, que é o original, é a palavra emunato. Está escrito aí em hebraico, emunato. E a palavra emunato, ela foi traduzida aqui para sua verdade. Vamos agora a um outro texto bíblico, a um outro versículo bíblico, para tentar facilitar aqui o seu entendimento e você ver a partir de agora o conceito maravilhoso da fé no mundo hebraico. Olha só. Eis o soberbo, em Abacuque 2,4, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua emunato, pela sua fé viverá. Eu pergunto, será que todos que têm fé são justos? Será que todos que creem em Deus são justos? Bom, isso é algo a se analisar à luz das Escrituras. Todos os que creem em Deus são justos? Todos os que têm fé são justos? Olha só então o porquê desse conceito, dessa diferenciação aqui. Por que a palavra fé ela veio tomando um rumo, um sentido diferente em nossas interpretações? Porque na Septuaginta, e se você não sabe o que é a Septuaginta, então coloca na descrição aqui do vídeo. Marcelo faz um vídeo explicando o que significa a Septuaginta. E aí nós vamos preparar aqui um vídeo falando sobre a Septuaginta. Na Septuaginta, a palavra emuná foi traduzida para a palavra grega como pistis. Pistis. Então aqui, quando nós temos no hebraico emuná, nós temos no grego pistis e nós temos no português fé, que significa convicção da verdade de algo. Então o que é fé no conceito grego? É a convicção de algo. Pode ser algo religioso, pode ser algo não religioso, pode ser a crença de que no final do mês eu vou receber o meu salário. Ainda mais no conceito grego, crença que diz respeito ao relacionamento com Deus e com as coisas divinas. Esse é o conceito de fé, é o conceito de pistis no mundo grego. Só que a fé no mundo hebraico, ela é uma fé que vai além da fé no conceito grego. Como assim, Marcelo? Uma fé que vai além da fé? Bom, vamos explicar isso analisando um outro texto bíblico. Eu voltei aqui para uma melhor, antes de te falar um outro texto bíblico, para uma melhor interpretação desse versículo aqui. Olha só, o justo pela sua fé viverá. Uma tradução melhorada desse versículo seria: o justo pela sua fidelidade viverá. Porque nem todos que têm fé, nem todos que creem são justos. Nem todos. Mas aquele que é fiel ao eterno, ele é considerado um justo na terra. Mas vamos ver agora aqui um texto bíblico para trazer aqui de fato um conceito de fé no mundo grego. Olha só o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 19. Tu crês que há um só Deus?
fazes bem. É muito bom crer isso, é muito bom. Porém, também os demônios creem e estremecem. Sim, os demônios, eles também creem em Deus. Os demônios, eles também acreditam em Deus. Mas eu te pergunto, os demônios são fiéis a Deus? Os demônios são justos diante de Deus? Então você percebe aí a diferença. E a palavra crer aqui nesse versículo é justamente também a palavra pistes, que eu falei agora há pouco, que na Septuaginta foi trocada a palavra emuná pela palavra pistes. Mas a palavra emuná, ela vai além. Pistes pode ser adequado para os demônios. Pistes pode ser usado para os demônios, mas emuná nunca será usada para os demônios. Sabe por quê? Olha só, o porquê que emuná nunca será usada para os demônios. Porque se você tem emuná, isso não significa que você acredita, porque isso seria crer no sentido grego, mas sim que você é digno de confiança. A palavra emuná não é aquilo que você crê, mas é aquilo que você é. É a sua fidelidade diante do Eterno, é a sua convicção, é a sua firmeza, é você ser justo, é você ser sincero, é você ser emet, ser verdade na presença do Eterno. Esse é o conceito hebraico da palavra emuná. Se você não conhecia o sentido da palavra emuná no hebraico, então coloque aqui nos comentários: Marcelo, hoje eu aprendi o conceito de fé no mundo hebraico. Amém? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aqui o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e que o Eterno possa estar abençoando a sua vida. Shalom, shalom, ulehitraut.